Quando o assunto é segurança financeira, quase todo mundo pensa a mesma coisa: imóveis. É como se fosse uma verdade absoluta. A ideia de que só tijolo e cimento são capazes de proteger patrimônio. Mas aqui está o choque. Essa crença, repetida geração após geração, pode estar te fazendo perder anos preciosos e, pior, abrir mão de investimentos mais rentáveis que entregam resultados muito antes que um aluguel tradicional apareça. A grande polêmica é que existem investimentos que superam imóveis. E não se trata de promessas vazias, mas de caminhos reais que estão transformando vidas em silêncio. Enquanto muitos juntam cada centavo durante uma década para dar entrada em uma casa, outros estão usando pequenas quantias, às vezes o valor de um jantar de fim de semana, para construir ativos mais lucrativos, que pagam todos os meses e com liquidez. O paradoxo é que esses ganhos muitas vezes passam despercebidos, justamente porque parecem simples demais. Mas são esses passos aparentemente pequenos que podem acelerar a liberdade financeira de forma impressionante. É por isso que entender onde investir além de imóveis em 2025 é tão urgente. E não pense que se trata de escolher entre um caminho ou outro. O que vem a seguir é um mapa prático que mostra melhores investimentos que imóveis, todos com potencial de rendimentos maiores que aluguel, acessíveis a qualquer pessoa com disciplina e visão. Prepare-se. Algumas ideias vão desafiar o que sempre foi ensinado sobre investimento versus imóvel e podem mudar radicalmente a forma como você olha para o dinheiro. Sempre que alguém fala em investimento seguro, a primeira imagem que vem à cabeça é um imóvel. Uma casa, um apartamento ou até um terreno vazio. É quase automático pensar nisso como a forma mais sólida de proteger patrimônio. Afinal, quem nunca ouviu aquela frase, tijolo é tijolo? O problema é que, para entrar nesse jogo, precisa-se de um capital alto e a espera pelo retorno pode ser longa. E é aí que muita gente trava, porque fica anos guardando sem perceber que existem investimentos mais rentáveis, com rendimentos maiores que aluguel, acessíveis a qualquer pessoa que queira dar o primeiro passo. Pensa comigo. Enquanto alguém passa 5, 10 anos juntando dinheiro para dar entrada em um imóvel, outro pode estar multiplicando pequenas quantias em ativos mais lucrativos que já existem hoje. Eu mesmo já vi amigos transformarem pequenos aportes em resultados equivalentes ao aluguel de 2 ou 3 imóveis, mas sem nunca terem comprado nenhum. Isso acontece porque existem alternativas ao mercado imobiliário que estão mais próximas do que a gente imagina. O segredo está em começar pequeno, mas com inteligência, deixando o dinheiro girar em direção à liberdade financeira. E olha que curioso, não se trata de escolher entre imóvel ou outro tipo de aplicação. Pelo contrário, muita gente usa esses investimentos que superam imóveis justamente como trampolim, para depois comprar uma propriedade sem dívida, sem financiamento, sem peso no bolso. É a diferença entre correr atrás do tempo perdido ou fazer o tempo trabalhar a seu favor. E se eu te contar que dá para usar apenas um celular, algum conhecimento e algumas horas do seu dia para construir ativos com rentabilidade, que bate de frente com os melhores investimentos que imóveis? Pois é. E esse é só o começo do que você vai descobrir. Quando se fala em investimentos que superam imóveis, poucos lembram dos fundos imobiliários, mas eles são, na prática, uma versão moderna do aluguel. Imagine ter participação em shoppings, galpões logísticos, hospitais e agências bancárias sem precisar assinar escritura, pagar cartório ou lidar com o inquilino atrasando aluguel. É isso que os FIs oferecem.
Eu conheci pessoas que começaram comprando apenas uma cota de R$ 100 e, com o tempo, construíram carteiras que hoje rendem o equivalente ao aluguel de um apartamento inteiro, mas com liquidez diária e menos dor de cabeça. O que me fascina é a simplicidade. Você compra cotas, vira sócio de grandes empreendimentos e todo mês recebe sua parte direto na corretora como se fosse um aluguel automático. Muitos desses rendimentos ainda são isentos de imposto de renda, o que torna a rentabilidade ainda mais atraente. Pense, enquanto um imóvel físico pode levar meses para ser vendido, as cotas de FIIs podem ser liquidadas em questão de minutos na Bolsa de Valores. Essa facilidade é uma revolução dentro das finanças pessoais e investimentos, porque permite que até quem nunca pensou em imóveis físicos participe do setor. Agora, não se engane. Assim como qualquer outro ativo, há riscos. Por isso, escolher fundos sólidos, com imóveis de qualidade e gestão competente, faz toda a diferença. Eu gosto de comparar com montar um time de futebol. Você não escala qualquer jogador, precisa dos mais consistentes. Fundos que investem em lajes corporativas de grandes capitais, ou galpões logísticos que atendem gigantes do e-commerce, por exemplo, têm mostrado desempenho excelente. E sabe o que é mais interessante? Muitos utilizam os rendimentos dos FIIs para reinvestir em outras áreas, ampliando suas alternativas ao mercado imobiliário. E é exatamente essa diversificação que abre o caminho para o próximo nível. Pouca gente percebe, mas se tornar sócio de grandes empresas pode ser um dos investimentos mais rentáveis que existem. É como se você tivesse uma fatia de uma máquina que nunca para de trabalhar. Pensa em gigantes da energia, bancos sólidos, empresas de saneamento ou telecomunicação. Todas movimentam bilhões todos os dias. E sabe o mais incrível? Parte desse lucro pode cair na sua conta todo mês, sem que você precise abrir uma empresa ou bater ponto. É o famoso dividendo, uma das formas mais consistentes de criar renda passiva e que muitas vezes entrega rendimentos maiores que aluguel. Eu costumo brincar que ações de dividendos são como árvores frutíferas. Você planta hoje, cuida delas e com o tempo começa a colher frutos todo mês. Já vi pessoas que começaram com pequenas quantias, comprando ações fracionadas e hoje vivem apenas dos proventos recebidos. E não estamos falando de gente rica, mas de pessoas comuns que decidiram investir com disciplina. Enquanto um imóvel pode render 0,4% ao mês, ações de boas pagadoras chegam a 1% ou mais, dependendo da empresa e do período. Isso significa dobrar ou triplicar o retorno quando comparado ao investimento versus imóvel. Mas aqui existe um segredo que pouca gente fala. A chave está na consistência e no reinvestimento. Cada dividendo que cai pode comprar novas ações, aumentando sua participação e acelerando seus ganhos. É como usar os frutos para plantar mais árvores, até formar um pomar inteiro. Empresas como Itaú, Banco do Brasil, Engie, Taesa e até Ambev já mostraram um histórico de lucros consistentes e governança sólida. Essas escolhas inteligentes são melhores investimentos que imóveis porque unem liquidez, escalabilidade e possibilidade de reinvestir sem burocracia. E quando o dinheiro começa a trabalhar sozinho por você, abre-se espaço para pensar em outros ativos mais lucrativos e até criar algo do zero, como veremos logo adiante. Imagina só, você cria algo uma única vez e aquilo continua vendendo todos os dias, mesmo enquanto você dorme, viaja ou simplesmente cuida da sua vida. Esse é o poder de um negócio digital escalável, uma das alternativas ao mercado imobiliário mais subestimadas e, ao mesmo tempo, uma das mais poderosas.
Diferente de um imóvel que precisa de inquilino, contrato, reforma e manutenção, um produto digital tem custo quase zero para ser replicado. Pode ser um curso online, um e-book, uma mentoria ou até uma comunidade paga. Tudo isso com investimentos lucrativos em 2025 que cabem no bolso de qualquer pessoa que esteja disposta a aprender. Eu já vi gente transformar conhecimentos simples em fonte de renda. Uma amiga montou um guia em PDF sobre organização pessoal e vendia por R$ 30. Parece pouco? Pois em poucos meses, o faturamento superava o que muitos recebem com o aluguel de 3 apartamentos. E o mais interessante, ela fez tudo de casa, usando apenas o celular, o Canva e as redes sociais como vitrine. É como se você tivesse um prédio que se aluga sozinho todos os dias, mas sem reforma, sem condomínio e sem burocracia. Esse tipo de projeto se enquadra entre os investimentos que superam imóveis, porque o retorno vem rápido e escala de forma quase infinita. E sabe o que mais me inspira nesse modelo? É que qualquer pessoa tem algo para ensinar ou compartilhar. Seja uma receita, uma habilidade profissional, um conhecimento de vida. O segredo é transformar isso em formato digital, divulgar e deixar a máquina rodar. Plataformas como Hotmart, Eduz ou até mesmo o YouTube permitem que você coloque seus conteúdos no ar sem grandes custos. Esse tipo de ativo digital não só gera renda, como pode financiar outros projetos maiores, inclusive aquele sonho de comprar um imóvel à vista. E quando entendemos essa lógica, fica fácil enxergar que existem melhores investimentos que imóveis, como microfranquias, que já vêm com o modelo pronto e suporte, algo que vamos explorar logo em seguida. Quando alguém ouve a palavra franquia, logo imagina um negócio milionário, lojas enormes em shoppings e investimento inacessível. Mas o que quase ninguém sabe é que existem microfranquias, verdadeiras joias escondidas entre os investimentos mais rentáveis de hoje. Elas exigem uma entrada bem menor que um imóvel e oferecem operação enxuta, modelo pronto e suporte da franqueadora. Eu mesmo já conheci pessoas que começaram com microfranquias de limpeza ecológica, delivery saudável ou consultorias digitais, investindo valores bem mais baixos que uma entrada de apartamento e conseguiram retorno em poucos meses. Isso mostra como existem ativos mais lucrativos que ficam fora do radar da maioria. A grande vantagem é não começar do zero. Ao comprar uma microfranquia, você recebe marca validada, treinamento, suporte e até material de marketing pronto. É como pegar um atalho. Enquanto um imóvel comprado hoje pode demorar anos para gerar lucro real, uma microfranquia bem gerida pode trazer rendimentos maiores que aluguel já nos primeiros meses. Pense em franquias de estética que funcionam em casa, lavanderias express, sem ponto físico, ou delivery fitness, operado apenas com celular e cozinha doméstica. Esses formatos se encaixam perfeitamente em quem busca alternativas ao mercado imobiliário, sem se endividar e com possibilidade de crescimento rápido. E aqui entra um ponto poderoso. Muita gente usa o lucro da microfranquia como trampolim para realizar outros sonhos, seja investir em ações, fundos imobiliários ou até comprar aquele imóvel desejado, mas sem financiamento sufocante. Estamos falando de investimentos lucrativos em 2025, práticos e acessíveis, que colocam o dinheiro para trabalhar de imediato. E se por um lado a microfranquia já chega com estrutura, por outro existe uma opção ainda mais ágil: revender produtos digitais já prontos, com direitos de revenda. Algo que pode se transformar numa verdadeira mina de ouro, sem precisar criar nada do zero.
Agora imagine ter um produto digital pronto, com design profissional, conteúdo revisado e estrutura montada, e poder revendê-lo quantas vezes quiser como se fosse seu. É exatamente isso que os PLRs oferecem. É como comprar um imóvel e alugá-lo todos os dias, só que sem burocracia, sem manutenção e com escala infinita. Essa modalidade entrou na lista dos investimentos mais rentáveis porque permite que você inicie sem precisar criar nada do zero, gastando pouco e lucrando muito. Eu já vi gente comprar a licença de um simples planner digital por menos de R$ 100 e transformar aquilo em uma fonte de renda constante, vendendo em grupos de WhatsApp, Instagram e até no Pinterest. O melhor dos PLRs é que não exigem especialização. Você pode adaptar o conteúdo, colocar sua marca e divulgar como se fosse seu. É quase como herdar uma casa já mobiliada e pronta para receber inquilinos, mas sem a dor de cabeça de lidar com reformas. Em termos de investimento versus imóvel, é uma revolução silenciosa. Enquanto um imóvel depende de um único inquilino, com os PLRs, cada novo cliente é uma oportunidade de lucro. Se um planner digital vende 10 vezes no mês, ótimo. Mas se vender 100, 1000 ou mais, o trabalho continua sendo o mesmo. Isso é o que chamamos de ativos mais lucrativos, que se multiplicam sem esforço adicional. E o mais interessante é como esse modelo conversa com as finanças pessoais e investimentos do dia a dia. Ele é barato para começar, rápido para validar e escalável ao extremo. Basta montar uma página bonita no Canva, conectar um link de pagamento e começar a divulgar. Conheço quem juntou dinheiro suficiente com PLRs para investir em ações de dividendos ou fundos imobiliários depois. E a lógica é simples. Quanto mais rápido o dinheiro gira, mais ele se multiplica. Agora, se os PLRs já são uma porta de entrada poderosa, pense em produtos físicos de alto giro que podem trazer retorno ainda mais imediato. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo ponto. Às vezes, a oportunidade de mudar de vida está bem debaixo do nosso nariz e a gente nem percebe. Enquanto muitos ficam parados esperando anos para comprar um imóvel, outros estão usando o que já têm em casa para gerar renda diária com produtos de alto giro. Pensa em doces gourmet, bolos no pote, cestas de café da manhã ou até sabonetes artesanais. São coisas simples, acessíveis, mas que encantam quem recebe. Um morango coberto com chocolate pode custar centavos para ser feito e ser vendido por 10 vezes mais. Esse tipo de negócio prova que existem investimentos que superam imóveis, porque o retorno vem rápido, muitas vezes já na primeira semana. Eu conheci um casal que começou vendendo brownies caseiros pelo Instagram. No início, eram só encomendas para amigos, mas logo o boca a boca se espalhou. Em poucos meses, eles já tinham uma produção organizada, entregando dezenas por dia. Sabe o que isso significa? Rendimentos maiores que aluguel, sem precisar esperar anos. A logística era simples. Cozinha de casa, celular para fotos bonitas e WhatsApp para pedidos. E o melhor, cada cliente satisfeito se tornava um divulgador espontâneo, trazendo novos compradores. Esse é o poder dos investimentos lucrativos em 2025, que unem criatividade, baixo custo e retorno acelerado. E a mágica está no efeito de escala. Quem começa vendendo doces pode expandir para cestas personalizadas. Quem faz sabonetes pode oferecer kits de presentes. Quem trabalha com comidas congeladas pode conquistar clientes semanais. São alternativas ao mercado imobiliário que permitem multiplicar o dinheiro sem precisar de financiamento ou capital alto. E mais,
Muita gente usa os lucros desses produtos físicos para investir em fundos, ações ou até comprar imóveis à vista. Mas se vender produtos físicos já é poderoso, imagine emprestar dinheiro como um verdadeiro banco e receber juros bem acima da média. Esse é o próximo passo, o universo do peer-to-peer lending. Agora imagine a cena. Em vez de ser você quem pede empréstimo ao banco, é você quem empresta e recebe de volta com juros. Esse é o conceito do peer-to-peer lending, ou simplesmente P2P. Plataformas seguras conectam investidores a empresas e pessoas que precisam de crédito. Você aplica valores que cabem no bolso, 100, 500 reais, e começa a receber parcelas com juros que podem chegar a 18% ao ano. Estamos falando de investimentos mais rentáveis que superam de longe a poupança e até alguns aluguéis tradicionais. É como virar o banco da história, mas sem precisar de prédio, cofre ou equipe de gerentes. O mais interessante é que você pode diversificar emprestando pequenas quantias para vários tomadores e diminuindo o risco. Conheço gente que começou tímido, aplicando 300 reais em operações diferentes, e em pouco tempo já tinha construído uma carteira sólida de crédito. E se pensarmos em finanças pessoais e investimentos, faz todo sentido. O dinheiro que antes ficaria parado em uma conta passa a trabalhar ativamente, retornando com rentabilidade real. É um jogo de inteligência, onde cada parcela recebida pode ser reinvestida, criando o famoso efeito bola de neve. Essa lógica é exatamente o que diferencia os ativos mais lucrativos dos modelos tradicionais de guardar dinheiro. Mas se tem algo que supera até o P2P, é um investimento que ninguém nunca vai poder tirar de você. Conhecimento aplicado, cursos, mentorias, networking, leitura de livros transformadores. Tudo isso se converte em habilidade prática, que abre portas e multiplica ganhos. É o tipo de investimento versus imóvel que não aparece na bolsa, mas muda a trajetória de vida. Um curso de finanças pode evitar erros que custariam milhares. Um treinamento em vendas pode dobrar sua renda. E quando você entende isso, percebe que a educação aplicada é o alicerce que sustenta todos os outros investimentos lucrativos em 2025. E é justamente daqui que nasce a base para a grande virada, colocar tudo em prática e construir sua liberdade financeira. E agora que cada uma dessas oportunidades foi revelada, a grande pergunta é: o que vai ser feito com esse conhecimento? Vai deixar a vida seguir no mesmo ritmo ou vai assumir o controle e aplicar esses investimentos mais rentáveis na prática? É fácil cair na armadilha da espera, acreditar que só imóveis trazem segurança, mas quem já entendeu as alternativas ao mercado imobiliário sabe que o jogo pode virar muito mais rápido. Pense, se o dinheiro pode trabalhar por você em diferentes frentes, por que continuar limitando sua visão apenas a tijolo e cimento? A decisão de mudar começa com passos pequenos, mas firmes, e cada passo pode abrir uma porta. Diversificação é a chave, disciplina é a base e informação é o combustível. Agora a responsabilidade está nas suas mãos. Então, se esse conteúdo despertou novas ideias, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com quem precisa conhecer os melhores investimentos que imóveis. Porque no final, liberdade financeira não é para quem espera, mas para quem age. E nunca esqueça, crise é para quem dorme.